Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vamos para a nossa leitura bíblica. Hoje nós vamos ler. Bom dia, bom dia. Hoje nós vamos ler Gênesis 5 ao capítulo 8. Bom dia, Grazi. Estamos aqui firmes na nossa leitura. Bom dia. Acho que meu som aqui está com problema. Hoje, vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui. Bom dia, que nosso dia, sexta-feira, 7 de fevereiro. Amém? Que seja um dia maravilhoso, um dia abençoado para todos nós. Aleluia, Deus é Deus maravilhoso. E esse é o dia que o Senhor fez para nós. Bom dia. Vamos lá? Hoje o dia promete. Graças a Deus. Gênesis 5. Hoje nós lemos Gênesis 5, do 5 ao 8. Vamos começar. Deus, nós te agradecemos por esse dia, por mais essa oportunidade de estarmos aqui para aprender da tua palavra. Te agradecemos esse dia que já começou e que o Senhor fez para nós. Que essa sexta-feira seja uma sexta-feira extraordinária, uma sexta-feira abençoada para todos nós, que nós venhamos sentir a sua presença real em nossos corações, durante o nosso dia e em tudo quanto nós fizermos, ó Pai, nós consagramos a Ti. Consagramos as nossas vidas, a nossa família, a nossa casa e todos aqueles que por nós passar, que sejam abençoados em nome de Jesus. E que o Senhor venha, ó Pai amado, nos livrar de todo mal, de toda opressão maligna, de todo olhar invejoso, de todo olhar malicioso. Que nós venhamos sim, ó Pai, transferir o amor do Senhor, transbordar, ó Pai, o amor do Senhor àqueles que passarem por nós. Que todos sintam a Tua presença e o Teu amor. E queremos aprender agora da Tua palavra, ó Pai. Que o Senhor venha falar aos nossos corações e trazer vida aos nossos corações. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gênesis 5. Este é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e nos abençoou e lhes chamou pelo nome de Adão no dia em que foram criados. Viveu Adão 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e lhe chamou Sete. Depois gerou Sete a Sete. Viveu Adão 800 anos e teve filhos e filhas. Os dias todos da vida de Adão foram 930 anos e morreu. Sete viveu 105 anos e gerou a Enote. Depois que gerou a Enote, viveu 807 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Enós que ele chama. Enós viveu 90 anos e gerou a Cainã. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enós foram 905 anos e morreu. Cainã viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Depois que gerou a Maalalel,
viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Maalalel viveu 65 anos e gerou a Jared. Depois que gerou a Jared, viveu Maalalel 830 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Maalalel foram 895 anos e morreu. Jared, 162 anos e gerou a Enoque. Depois que gerou a Enoque, viveu Jared 800 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Jared foram 962 anos e morreu. Enoque viveu 65 anos e gerou a Metusalém. Andou Enoque com Deus e depois que gerou a Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Metusalém viveu 187 anos e gerou a Lameque. Depois que gerou a Lameque, viveu Metusalém 782 anos e teve filhos e filhas. Foram os dias de Metusalém, foram 969 anos e morreu. Lameque viveu 182 anos e gerou um filho. Pôr-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nessa terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos e morreu. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Como se foram multiplicando os homens na terra, e lhe nasceram filhas, vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. Então disse o Senhor: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, os quais lhe deram filhos. Esses foram valentes, varões de renome na antiguidade. Viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Então o Senhor se arrependeu de ter feito o homem na terra e lhe pesou no coração. Disse o Senhor: Farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem e o animal, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de os ter feito. Porém Noé achou graça diante do Senhor. A graça de Deus nós temos buscado. Eis a história de Noé. Noé era homem justo e íntegro e entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus, gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. A terra estava corrompida, à vista de Deus e cheia de violência. Viu Deus a terra e eis que estava corrompida, porque todo ser vivo havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: Resolvi dar cabo de toda a carne, porque toda a terra está cheia de violência dos homens. Eis que os farei parecer juntamente com a terra. Faz uma arca de tábuas de ciprestes, nela farás compartimentos. E a
afetarás com betume, por dentro e por fora. Deste modo a farás. De 300 côvados será o comprimento, de 50 a largura e a altura de 30. Farás a seu redor uma abertura de 1 côvado de altura. A porta da arca colocarás lateralmente. Farás pavimentos na arca, um embaixo, o segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca, tu e teus filhos, e tua mulher, e as mulheres de teus filhos, de tudo que vive, de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Das aves, segundo as suas espécies, do gado, segundo as suas espécies, de todo réptil da terra, segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á para alimento, a ti e a eles. Assim fez Noé, consoante a tudo que Deus lhe ordenara. Disse o Senhor a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque reconheço que tens sido justo diante de mim, no meio dessa geração. De todo modo, animal limpo, levarás contigo 7 pares, um macho e sua fêmea, mas dos animais imundos, 1 par, o macho e sua fêmea. Também das aves do céu, 7 pares, macho e fêmea, para se conservar a semente sobre a face da terra. Porque daqui a 7 dias farei chover sobre a terra durante 40 dias e 40 noites. E da superfície da terra exterminarei todos os seres que fiz. E tudo fez Noé segundo o Senhor lhe ordenara. Tinha Noé 600 anos de idade, quando as águas do dilúvio inundaram a terra. Por causa das águas do dilúvio, entrou Noé na arca, ele com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. 2 animais limpos e dos animais limpos e dos animais imundos e das aves e de todo réptil sobre a terra. Entraram para Noé na arca, de 2 em 2, macho e fêmea, como Deus lhe ordenara. E aconteceu que depois de 7 dias vieram sobre a terra as águas do dilúvio. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do 2º mês, nesse dia romperam-se todas as fontes do grande abismo, e as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra. Durante 40 dias e 40 noites. Deixa eu pular aqui. Nesse mesmo dia, entraram na arca de Noé seus filhos, Sem, Cã e Jafé, sua mulher e as mulheres de seu filho. Eles e todos os animais segundo as suas espécies. Todo gado segundo as suas espécies. Todos os répteis que rastejam sobre a terra segundo as suas espécies. Todas as aves segundo as suas espécies. Todos os pássaros e todos que têm asa. De toda a carne em que havia fôlego de vida, entraram de 2 em 2 para Noé na arca. Eram macho e fêmea os que entraram de toda a carne, como Deus lhe havia ordenado. E o Senhor fechou a porta após ele.
Durante o dilúvio, 40 dias sobre a terra, cresceram as águas e levantaram a arca de sobre a terra. Predominaram as águas e cresceram sobremodo na terra. A arca, porém, vogava sobre as águas. Prevaleceram as águas excessivamente sobre a terra e cobriram todos os altos montes que havia debaixo do céu. 15 côvados acima deles prevaleceram as águas, e os montes foram cobertos. Pareceu toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave quanto de animais domésticos e animais selváticos, e de todos os enxames de criaturas que povoavam a terra. E todo homem, tudo que tinha fôlego de vida em suas narinas, tudo que havia em terra seca, morreu. Assim foram exterminados todos os seres que havia sobre a face da terra, o homem e o animal, os répteis e as aves dos céus foram extintos da terra. Ficou somente Noé e os que com ele estavam na arca. E as águas durante 150 dias predominaram sobre a terra. Isso mesmo, Grazi, até o 8. É do 5 ao 8, são 4 capítulos por dia. Nós acabamos de ler o 7, agora nós vamos ler o capítulo 8, tá certo? Capítulo 8. Lembrou-se Deus de Noé, e de todos os animais selváticos, e de todos os animais domésticos que com eles estavam na arca. Deus fez soprar um vento forte sobre a terra, e baixaram as águas. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva dos céus se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e minguaram o cabo de 150 dias. No dia 17 do 7º dia, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. Ao cabo de 40 dias, abriu Noé a janela que fizera na arca, e soltou um corvo, o qual, tendo saído, ia e voltava, até que secaram as águas de sobre a terra. Depois soltou uma pomba, para ver se as águas teriam já minguado da superfície da terra. Mas a pomba, não achando onde pousar o pé, tornou a ele para a arca. Porém as águas cobriram ainda a terra. Noé, estendendo a mão, tomou-a e a recolheu consigo na arca. Esperou ainda outros 7 dias e de novo soltou a pomba fora da arca. À tarde, ela voltou a ele. Trazia no bico uma folha nova de oliveira. Assim, entendeu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda mais 7 dias e soltou a pomba. Ela, porém, não tornou a ele. Sucedeu que no primeiro dia do primeiro mês do ano 601, as águas secaram de sobre a terra. Então Noé removeu a cobertura da arca e olhou, e eis que o solo estava enxuto. E aos 27 dias do 2º mês, a terra estava seca. Então disse Deus a Noé: sai da arca, e contigo tua mulher e teus filhos, e as mulheres de teus filhos, os animais que estão contigo, de toda a carne,
tanto as aves como o gado, e todo réptil que esteja sobre a terra. Faze sair a todos, para que povoem a terra. Sejam fecundos, e nela se multipliquem. Saiu, pois, Noé com seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos. E também saíram da arca todos os animais, todos os répteis, todas as aves e tudo que se move sobre a terra, segundo as suas famílias. Levantou Noé um altar ao Senhor, e tomando de animais limpos e de aves limpas, ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem, desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Então, enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Amém? Hoje nós lemos até o capítulo 8. São 4 capítulos por dia. Então, foi os 5, 6, 7 e 8. 4 capítulos. Amém? Então, nós vemos aqui a linda história de Noé e a obediência dele ao Senhor e a perfeição de Deus em fazer tudo muito perfeito, né? Imagina, cada casal de ave, cada espécie, Deus é perfeito, né? Deus é maravilhoso, Deus é grandioso. E esse é o Deus que nós estamos buscando cada dia mais a conhecer e ter um relacionamento íntimo com Ele. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso e Ele tem nos feito criaturas dele. Que nós venhamos buscar conhecer esse nosso Pai por meio da sua palavra. E nesse início da criação que nós temos lido aqui, nós temos aprendido que Deus ele se preocupa com cada detalhe, cada mínimo detalhe. Imagina a imensidade ali daquela arca, imagina inúmeros, né? Animais, répteis, tudo. E Deus ele fez tudo muito perfeito. E esse é o Deus que nós servimos. Esse é um dia que Deus tem para nós e que nós buscamos essa perfeição, essa direção do Senhor para nós. Amém? Que o Senhor abençoe o seu dia, abençoe essa sexta-feira, que você tenha uma sexta-feira abençoada em nome de Jesus e que Ele esteja contigo. Amém? Hoje nós temos algumas agendas para resolver. Tem que levar a Fernanda uma consulta médica e temos que resolver algumas coisas. Então hoje eu não vou sair daqui pro treino, eu vou fazer à noite, né? Eu vou pedalar um pouco à noite e não deixamos de fazer o que tem que ser feito, que nós temos que fazer. Bom dia, Karine. Estamos finalizando aqui a nossa leitura bíblica. Nós lemos Gênesis do 5 ao 8 e nós vamos continuar firmes todos os dias até a nossa programação aqui no cronograma, que vai até o dia, na verdade não termina em dezembro, ele finaliza dia 3 de dezembro. Aí nós vamos estar lendo toda a Bíblia. Bom dia, se você tem uma sexta-feira abençoada, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar. Nós vamos estar entregando ao Senhor e agradecendo por essa oportunidade. E vamos continuar, né? Com o nosso dia e Ele é conosco. Amém? Pai, eu te louvo, eu te agradeço por mais esse dia que o Senhor nos colocou aqui para ler a sua palavra, conhecer, ó Pai amado, a história dos grandes homens
e o que o Senhor fez por eles ali. E hoje nós aprendemos da obediência de Noé. Obedecer em todos os detalhes, o que o Senhor tinha colocado para ele ali e o que o Senhor ordenara. Deus, que nós sejamos, sim, obedientes, filhos obedientes, que buscamos a Tua vontade, que possamos nesse dia buscar o Teu querer, a Tua vontade, e que o Senhor venha trazer, ó Pai amado, a Tua palavra à nossa memória, para que não venhamos esquecer, ó Pai, que somos filhos de um Deus Todo-Poderoso, que preocupa com os detalhes, que em todo tempo tem cuidado de nós e que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Obrigada, Senhor. Obrigada por ser esse Deus maravilhoso, esse Deus poderoso, esse Deus grande, e que apesar de toda a sua grandiosidade, toda a sua soberania, o Senhor se preocupa conosco. Eu entrego em Tuas mãos cada vida agora, a vida da Grazi, da Karine, que entrou aqui, e todos aqueles que ainda vão, ó Pai, acompanhar conosco essa leitura, que o Senhor venha, ó Deus amado, abençoar, e que venha trazer em seu coração, ó Pai, o temor e o tremor do Senhor, que venha trazer, ó Pai, uma vontade, ó Pai, enorme de buscar a Tua vontade e a direção do Senhor nesse dia. Eu te agradeço em nome de Jesus, crendo que o Senhor pode fazer muito mais do que pedimos e pensamos. Amém? Amém. Você tem um dia abençoado. Nós estamos começando o nosso dia com esse propósito de buscar, em primeiro lugar, a conhecer o nosso Deus, a estudar Sua palavra e buscar a vontade do Pai. Amém? Eu abençoo a sua vida, que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.